Saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa de sindicatos servidores públicos do ensino superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre as manifestações e protestos organizados por jovens blumenauenses. É que recentemente a rotina da cidade foi alterada por conta de passeatas pedindo a federalização da Universidade Regional de Blumenau, protestos contra o aumento da passagem de ônibus e o fim da corrupção na política e, consequentemente, nos órgãos públicos. Estes jovens foram às ruas carregando cartazes e bandeiras e, ao mesmo tempo, barraram a participação de políticos. Ou seja, não queriam e nem querem associação com siglas partidárias, defende um movimento independente. O interessante nesses movimentos todos é a forma de organização. Algumas vezes começa lá nas redes sociais e rapidamente se espalham, de boca em boca, mobilizando estudantes do ensino fundamental, médio e superior. E os protestos, pelo visto, apenas tiraram a população da apatia cotidiana, porque os resultados na prática ocorreram parcialmente ou simplesmente não ocorreram. A passagem do ônibus, por exemplo, teve reajuste e a FURB ainda não foi federalizada. Mas, enfim, para falar sobre as manifestações sociais envolvendo os jovens e a quebra da rotina cotidiana da população, a nossa convidada do Cidadania de hoje é a doutoranda em História pela Universidade Federal do Paraná, Carla Fernanda da Silva, que também é professora do curso de História aqui da FURB. Professora, inicialmente, os jovens de hoje estão mais críticos e inconformados do que os jovens lá das décadas de 1999, por exemplo? Boa noite, obrigado por vir ao Cidadania. Boa noite, é sempre bom estar conversando sobre esses assuntos que, vamos dizer assim, atravessam a nossa cidade, que às vezes é tão pacata, pelo menos aparentemente. Olha, eu diria que é outro tipo de criticidade. Se nos anos 90, eu creio que nós tivemos um grande movimento que foi os Caras Pintadas, pedindo o impeachment do Collor. E, claro, eu acho que a gente não pode deixar de lado a manifestação musical no Rock Brasil dos anos 80 Sim. e 90, com grandes grupos, com grandes letras manifesto. Hoje, a reivindicação do jovem é outra. Eu diria que eles estão reivindicando muito mais um novo estilo de vida, um modo de viver independente de ser governado. Enquanto nos anos 90 o jovem pedia um governo decente, um governo honrado, justo, não corrupto e muitas vezes um governo de esquerda, já que nós vivíamos assim uma recém-saído da ditadura, Hoje eu diria que o jovem ele pede a inexistência de governo, ele não quer ser governado por políticos que realmente a história tem mostrado, se mostram corruptos e muitas vezes sem realmente saber o que é governar uma cidade, o que é governar um país. Então, como é que você convive com este governar? Então, há realmente um pedido de não governo. Professor, os jovens de hoje estão mais críticos mais críticos e inconformados em relação aos jovens lá da década de 1990? Olha, eu acho que é difícil nós compararmos os dois períodos, 1990 e 2010, 2012, vamos colocar nesse sentido assim. 1990 nós tínhamos umas reivindicações muito claras referente a um novo governo, um governo mais justo, mais democrático, menos corrupto e de esquerda. Havia vamos dizer, a reivindicação era um país ser bem governado. Quando nós falamos hoje a reivindicação dessa pequena parcela de jovens, a reivindicação maior é não ser governado. Ou seja, não importa a direita, não importa a esquerda, não importa centro.
né? Esse jovem dessas pequenas manifestações organizadas pelas redes sociais, ou grandes manifestações também, ele já não aceita nenhuma forma de governo, porque ele entende que todos os partidos, de fato, defendem a mesma coisa, que é a manutenção do poder, né? Poder e dinheiro. Então, nenhum deles vai poder realmente solucionar o problema da vida das pessoas. E é interessante, porque aí a gente começa a falar, né, desse jovem lá da década de 1990 e desse jovem que nós temos nesses últimos anos, que eles começam alguns grupos, né, a criticar e a tomar posições. Por exemplo, aqui em Blumenau, temos os jovens, né, os estudantes, que foram para a rua reivindicar uma universidade pública gratuita, né? É um passo interessante aí? Não, sem dúvida, a reivindicação, ir para a rua, eu vejo como algo muito positivo. Sair da passividade, né? Antes eu comentava em relação a um cartaz que eu vi, né? Nós vamos lutar por você até que você acorde. Quer dizer, ele já mostra esse paralelo, que existe uma grande população dormindo, passiva, né? Eu acho que o que contribui com isso também é o conforto econômico que nós vivemos hoje, né, comparado ao que nós tínhamos outros tempos atrás, como os anos 90. Agora, mais do que isso, eu diria que se você tem uma manifestação, né, contra o aumento do transporte coletivo, né, por ciclovias, que eu acho que é uma reivindicação extremamente importante diante do que nós temos vivido na cidade em termos de locomoção, ir e vir, né, a federalização de uma universidade. Agora, esse jovem está muito ciente que, para que isso se movimente, existem pessoas acima, né, ligadas a partidos políticos, que irão movimentar. Eu acho que as manifestações, elas servem muito para perceber que nós temos direitos, que esses direitos não estão sendo cumpridos, né, que o governo não tem cumprido com vamos dizer, contemplar com esses direitos. A Universidade Federal, eu acho que é um exemplo muito, muito claro, comparado à região metropolitana aqui que nós temos, né? E que há uma necessidade de reivindicar isso, que você tem que pedir isso, né? E não é apenas o voto na urna que vai decidir, porque depois do voto feito, os interesses que movem são outros. E os políticos também vão ter que fazer uma releitura, né, dessa sociedade contemporânea. Eles têm que começar a entender que as cabeças estão pensando diferente, né? Eu, particularmente, eu não sei se ainda o que a gente vive em termos de política, de partido político, eles vão dar conta de entender essa nova forma de pensar. Eu acho que estão longe disso. Né? No grupo, né, protestos em Blumenau, numa rede social, era constante a tentativa de inserção de partidos políticos na suposta liderança dessas manifestações, que não era nem a questão de liderar, era a questão de estar presente e levantar sua bandeira. Né? E um dos motivos do esvaziamento dos protestos ao final foi esse. Né? Se vai o tal partido, vai lá para levantar a bandeira, nós não vamos, porque nós não vamos servir de palanque para ninguém. Agora, o político não consegue ver isso. Né? E no meu entender, porque eles também estão muito iludidos por toda a campanha midiática em relação a uma campanha eleitoral. Você prepara todo um marketing, né? Todo um marketing em relação àquela figura, aquele político que vai ser candidato. Isso dá uma falsa ilusão de ação. Né? Agora, olha-se com muita criticidade a mídia. Né, seja a mídia impressa, seja principalmente a mídia televisiva. Eu acho que é o que o jovem ele pega muito mais pesado. E o político não, ele não consegue dialogar com esse jovem. Ele tá tentando ver uma maneira de tirar uma vantagem se utilizando dessas ferramentas aí, né? Eu acho que a gente pode pensar muito assim, DCE, né? Quantos presidentes de DCE tornaram-se vereadores? Na nossa cidade foram vários aí, eu não vou lembrar, não vou citar todos eles, mas assim foram vários. Quer dizer, o que era o movimento estudantil? Era o primeiro passo para que alguém fosse lá
visse, não, olha, esse presidente do DCE, ele é uma liderança dentro da universidade, ele pode trazer voto para o nosso partido. Vamos trazê-lo para o partido. Quer dizer, essa é a visão. Você tem um movimento, então você vai ter uma liderança ali que pode vir a ser um candidato. E é tudo o que esse jovem não quer. Né? Ele tem que dizer, não, eu posso governar a mim mesmo e eu não preciso de alguém que diga, que me ensine a viver. E o político está dizendo, não, eu sei, eu posso mostrar o caminho para ti. Né? Bom, a gente está falando aqui sobre jovens, né, e os movimentos sociais com a professora Carla. Daqui um pouco nós voltamos para continuar o nosso assunto.